Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio do cursinho Renfio, da área de Humanas, né? Estamos aqui te dando boas-vindas e vamos acompanhar, exatamente todas essas aulas aí que são um preparatório para o Enem. É bom você acompanhar, devidamente as aulas, as correções dos fascículos, para que você possa exatamente estar bem preparado para o Enem. É isso aí. Professor Paulo Sérgio, estamos aqui para trabalhar com você. É isso aí. Muito bem, vamos agora falar sobre a primeira competência de humanidades, que é cultura e identidade. Primeiramente, nós temos que entender essa competência, saber exatamente quais são as propostas, que são exatamente exigidas pelo Enem. Não se esqueça que cultura é todo um conjunto de elementos materiais e imateriais que identificam as sociedades humanas, quer sejam elas primitivas ou civilizadas. Tá? Bom, quando se fala de elementos materiais, aí nós temos todo um acervo, que marca a existência de uma cultura. Podemos dizer que os elementos materiais é o patrimônio material, que é visível, que é palpável, Mas também temos os patrimônios imateriais, que são aqueles que são representados, de forma simbólica, correto? E quando se fala de sociedades primitivas e civilizadas, aí temos que mencionar, o caso das primeiras civilizações da pré-história, estágio paleolítico, neolítico, e a última etapa que é a transição para a história, que é a idade dos metais. E a partir da cultura civilizada vamos ter os processos históricos, que vão envolver a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, logicamente, que todos os aspectos que enfocam as culturas dos povos do mundo estão inseridos nesse contexto da primeira competência, que é cultura e identidade. Bom, a divisão da história, como já foi mencionado há pouco aqui para você, engloba as seguintes etapas: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então vamos começar a trabalhar a partir da Idade Moderna, que se estendeu do século XV até o século XVIII, ou seja, vai desde a transição feudo-capitalista, começou no século XI até o século XV, até a Revolução Francesa, que vai fechar esse ciclo da terceira etapa da história, que é a Idade Moderna. Bom, a Idade Moderna ela foi marcada pela ascensão da burguesia e também da própria formação dos Estados nacionais. Então, nessa associação entre monarquias nacionais e burguesias, aí vamos ter todo um processo de transformações que vão acontecer na Europa medieval, E essas transformações vão derivar no nascimento do capitalismo, correto? E, de certa forma, o capitalismo ele foi consolidado a partir da Revolução Industrial, já no final do século XVIII. Mas tem que ver que o capitalismo ele começou a ser, digamos, patrocinado a partir da expansão ultramarina europeia, que foi um processo que começou pela Europa Ocidental, envolvendo países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Não esqueça que desses 4 países, Portugal foi o pioneiro. Por que Portugal é o pioneiro da expansão ultramarina? Exatamente porque a cultura portuguesa, ligada às navegações marítimas, costeiras, elas foram impulsionadas, pela Revolução de Aves, pela Escola de Sagres, pelo aperfeiçoamento técnico náutico, que foi uma herança da cultura deixada pelos árabes enquanto dominaram a Península Ibérica, ao longo dos mais de 7 séculos, do domínio muçulmano. Então podemos dizer que os muçulmanos eles deixaram uma grande contribuição cultural, que é exatamente a experiência científica, em termos de navegação marítima. E a expansão ultramarina, ela também vai representar a conquista de novos domínios territoriais, como daqui a pouco nós iremos ver. A conquista desses novos domínios territoriais possibilitaram uma espécie de contatos culturais entre os povos europeus e os outros povos. Então podemos dizer que esses domínios foram processos de aculturação que aconteceu a partir da expansão ultramarina. Mas também tem que ver a expansão da fé católica, até porque para a Igreja Católica era importante expandir
a fé para os povos dominados pelos países europeus, até porque lembre-se que esse país aqui, né, eles eram países católicos, né, com exceção da Inglaterra, que depois rompeu com a igreja, né, no governo de Henrique VIII. Mas também foi a expansão do capitalismo comercial, que para os europeus já está em processo de formação. É bom lembrar você que o capitalismo ele tem sua fase embrionária a partir da Baixa Idade Média, né? Quando a Itália ela começou a desenvolver navegações e comércio com os orientais. E isso possibilitou um incremento, né, no mercado de especiarias e vai provocar os renascimentos, né, medievais, renascimento comercial, renascimento urbano e, sobretudo, o renascimento cultural, que vai ganhar força, né, principalmente a partir do século XVI, né, com Cinquecento, ok? E também o périplo africano ele é a primeira etapa da expansão ultramarina, que foi inaugurada pelos portugueses, né? Sabemos que os portugueses eles são os pioneiros, né, na navegação marítima de longo alcance, fora das rotas convencionais. Quais eram as rotas? O Mediterrâneo, que era domínio da Itália, né? E o Atlântico Norte, que era domínio português. Mas a partir da Revolução de Aves, que aconteceu no século XIV, né? Então começa esse incentivo náutico para fora do continente europeu. Então os portugueses vão desenvolver, né, ao longo do século XV, entre 1415 até 1487, né, o chamado périplo africano, quando eles vão travar, né, rotas de navegação pela costa ocidental da África, né, fundando as primeiras feitorias, né? É bom lembrar você que as feitorias portuguesas na África eram entrepostos, né, comerciais, onde eles estabeleciam relações com os povos da África, né, trocando aguardente, trocando especiarias por escravos, marfim, ouro e pedras preciosas. Quer dizer, já começa a haver um contato cultural no início, né, entre portugueses e africanos. É bom lembrar você que a cultura portuguesa está inserida na cultura civilizada, né? Já a cultura africana no estágio ainda, né, primitivo. Muito bem. E no caso da América, né, que vai ser uma outra etapa das grandes navegações. Até porque a primeira foi a do périplo africano, né? A segunda é quando as navegações marítimas elas já vão se voltar para o Atlântico, né? Você sabe que a primeira rota de navegação em mar aberto foi de Cristóvão Colombo, que a serviço dos reis espanhóis, né, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, ele se dirige em direção ao ocidente para chegar até a Índia, né? Mas acabou chegando onde? Chegando na América, na atual Bahamas, né? Que fica ali na parte, né, insular da América do Norte. Isso foi em 1492. E quando foi em 1500, a serviço do rei de Portugal, Dom Manuel, Pedro Álvares Cabral ele parte de Lisboa e acaba chegando ao Brasil, né, numa viagem que, segundo os historiadores, foi muito mais intencional do que casual. Mas a chegada de Cabral representa o quê? Né? A, entre aspas, descoberta do Brasil. E começa a partir desse processo, né, da expansão ultramarina, né, em direção ao Novo Mundo, esse encontro cultural entre europeus e africanos no primeiro momento e europeus e indígenas, né, no caso, no segundo momento. É bom lembrar você que quando se fala de América Portuguesa, estão falando de quem? Estão falando do Brasil, né? Aqui no Brasil, segundo os especialistas, né, em arqueologia, habitavam aproximadamente 4 milhões e meio de índios, né? E é bom lembrar você que os nativos da América Portuguesa, né, eles estavam ainda no estágio o quê? Estágio primitivo, estágio tribal, né? Então essa nação tupi, que era dividida em dois grandes grupos, tupinambás e tupiniquins, eles apresentavam, né, variações culturais diferenciadas. Podemos dizer que os tupinambás eram os povos mais aguerridos, os povos mais, né, arredios, né? Então, eis a razão por que era difícil um contato entre portugueses e tupinambás. Já os tupiniquins eram um estágio mais tranquilo, né, mais seminômade, né? Caça, pesca, coleta, né? E o tupiniquim ele que vai ter esse contato, né, entre portugueses e os próprios nativos, né? E a nação tupi, ela, por ser uma nação de caráter primitivo, como foi citado aqui anteriormente, né, mas havia um respeito, né, entre o nativo e a natureza, ele respeitava o meio ambiente.
da natureza ele tirava o quê? Apenas para o seu sustento, mas não visando sua destruição. Tem essa razão porque que nesse contato entre o branco civilizado, né, e o nativo que ainda é pré-histórico, mas existe uma diferença enorme de relação entre homem e natureza, correto? Bom, já no caso da América Espanhola, o Cristóvão Colombo, quando chegou aqui, né, mais precisamente lá nas Bahamas, né, então ele toma posse daquela região em nome da coroa espanhola, né? Mas a conquista da América Espanhola, ela só vai acontecer realmente a partir do século, no final do século XV, século XVI, quando vieram para cá, né, os desbravadores, né, os conquistadores, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro e Diego de Almagro. E esses conquistadores a serviço da coroa espanhola, eles vieram com esse objetivo, né, conquistar a América, né, através da coroa espanhola, né, e arrecadaram o máximo do possível de recursos naturais, né, para abastecer os cofres, né, da Espanha. E quando eles aqui chegaram, né, esses adelantados, eles encontraram, né, povos com estágio cultural bem mais avançado que dos povos da América Portuguesa, né? Eu falo de quem? Falo dos astecas e maias, que é a Mesoamérica, né? E os povos andinos que eram o quê? O Império Inca. É bom lembrar você que os povos da Mesoamérica, os astecas e os maias, assim como também os próprios incas, o estágio cultural deles era muito mais avançado, né, em termos de relação homem-natureza, do que o próprio estágio do índio, do índio brasileiro, né, da grande nação tupi. Mas por quê? Porque os astecas chegaram a formar um império, né, com uma capital chamada Tenochtitlan, capital do antigo Império Azteca, né, que hoje é do México, né? Já no caso dos maias, eles tinham uma cultura, já lembrava muito o quê? A Grécia Antiga, né? Daí dizer que os maias eram os gregos, né, da América, né? Eles habitavam, né, em cidades-estado. Cada cidade-estado tinha lá, né, um sistema próprio político. E no caso dos povos andinos, nós temos aqui o Império Inca, né, que era considerado dos impérios o mais vasto, né? O mais vasto império, né? Latitudinal. Ele se espalhou por toda essa cordilheira dos Andes, né? Envolvendo os atuais países, né? No caso do Peru, o caso da Bolívia, o caso do Chile. Então os espanhóis, nesse contato que eles tiveram com os astecas, maias e incas, eles partiram para a agressividade, né? Para a dizimação, para a escravidão, mas também esse processo aconteceu aqui no Brasil, como daqui a pouco nós iremos ver, tá? Então, resumindo, o contato entre esses povos europeus e os povos da América, de modo geral, foram marcados, né, pela forma agressiva, certo? A escravidão que prevaleceu tanto na América Espanhola quanto aqui na América Portuguesa, mas com um detalhe: na América Espanhola ela foi muito mais disfarçada, né? Mas porque a Igreja Católica ela chegou até a admitir a escravidão de índios que não aceitavam a conversão. Já no caso do Brasil, os tupiniquins, que foram convertidos pela Igreja Católica, foram preservados, né, dessa relação de trabalho. Então, essa é a razão por que aqueles povos que foram convertidos, ela protegeu contra a escravidão, alegando que eram o quê? Que eram servos de Deus. Já no caso dos tupinambás, que eram arredios e canibais, então, sobre eles sobrou o quê? O genocídio e a escravidão, correto? Pois bem, mas também é bom lembrar você que esse contato entre europeus e ameríndios, né? É bom lembrar você que os ameríndios são os povos da América, né? E essa expressão América é homenagem ao Américo Vespúcio. Então esse contato ele foi marcado por uma imposição cultural europeia sobre as culturas nativas. Podemos dizer que os nativos da América que assimilaram a cultura e admitiram, né, eles foram poupados, mas foram aculturados. Agora, aqueles que não aceitaram, logicamente, eles foram exterminados ou escravizados, né? E foi típico aqui na América Portuguesa e América Espanhola essa relação, né, entre brancos e índios, né? Mas sem também esquecer que essa relação entre os europeus e a América, ela vai ser marcada pela exploração do meio ambiente. É bom lembrar você que o capitalismo, que é uma derivada dos europeus na Idade Moderna, ele se consolidou com a Revolução Industrial no século XVIII, mas a partir do advento do capitalismo, então você vai ter uma forma agressiva, né, na relação entre o homem e o ambiente. Podemos dizer que os civilizados são os responsáveis, né, por essa forma agressiva. Então, no caso da América Portuguesa, né, o Brasil, no início, ele teve a sua faixa litorânea, né, explorada pelos portugueses que utilizavam a mão de obra indígena, através do quê? Através do escambo. Quer dizer, o índio ele trabalhava, né,
em troca de quinquilharias, bugigangas, né? É uma relação de trabalho até, de certa forma, amistosa, quer dizer, trabalha, mas vai receber, né, algo em troca. Já no caso do índio da Mesoamérica, né, a escravidão vai ser marcada exatamente nas minas de ouro e também nas próprias lavouras, né, e na pecuária. Podemos dizer que a mita era uma relação de trabalho preservada, né, desde a herança dos Incas, né, que foi também admitida, né, na América Espanhola. E é bom lembrar você que no caso da América Espanhola, a presença de ouro e prata, ouro no Império Azteca e prata no Império Inca, nos leva a entender por que essa relação foi muito mais agressiva, né, do que aquela na relação entre brancos portugueses e índios e brancos espanhóis e os índios da Mesoamérica e também da América Andina, né? Então, daqui a pouco nós iremos fazer um comentário com você exatamente dessas relações, né, que foram intrínsecas, né, no contato entre os portugueses e os indígenas. Muito bem, então esse processo de globalização que começou a partir da expansão ultramarina, ele vai ser marcado por esse contato, né, entre povos com culturas e etnias diferenciadas, né, enfocando o caso europeu, portugueses, espanhóis e no caso do continente americano, América anglo-saxônica, que foi ocupada pelos ingleses, né, e pelos franceses, a América espanhola ocupada pelos espanhóis e a América portuguesa, no caso o Brasil, né, que foi ocupado pelos portugueses. Logicamente, que em se tratando de integração entre europeus e nativos, aí nós temos que abordar esses primeiros encontros, né? E esses primeiros encontros foram marcados pelas relações de trabalho, que vão se intensificar a partir dos primeiros sistemas políticos do Brasil, correto? E também as relações que foram relações intrínsecas, né, na cultura entre os europeus e os nativos. Observe que no início da nossa história, que nós conhecemos com o nome de período pré-colonial, que durou 30 anos, né, vamos dizer que o Brasil, no primeiro momento, ele não chegou a despertar tanto interesse, né, em relação à coroa portuguesa. E a explicação do desinteresse é que os europeus, os portugueses, né, eles não tinham certeza da existência de metais preciosos, né? E além do mais, as atenções estavam voltadas para a Índia e para a África. As Índias forneciam especiarias, né? E a África fornecia escravos, né, e pedras preciosas. E, de certa forma, o interesse português era expandir o quê? O comércio, né? Até porque o nativo da terra não sabia o que era comércio. Então, podemos dizer que, associado a esses fatores, essa é a razão por quê do descaso. Mas começa aqui no período pré-colonial a exploração da terra, né? Então, essa exploração vai ser feita em função da cobiça europeia em relação a esse produto nativo, que é o pau-brasil, chamado pelos índios de Ibirapitanga, né? Quer dizer, para o índio, a madeira não tinha valor comercial, mas ela tinha uma finalidade prática, né? Para construir canoa, construir oca, produzir lenha para se aquecer nas noites de inverno, enfim. Quer dizer, para o índio, a relação com a natureza era uma relação marcada, né, por um certo respeito, não por uma agressão, como vai ser o caso dos portugueses, né? Mas na época da extração da madeira, o índio foi utilizado como mão de obra, só que essa relação aqui, ela não foi marcada ainda pela escravidão, né? Podemos dizer que no período pré-colonial era uma relação até amistosa, né? O português, percebendo que entre os índios havia já uma tradição, né, que era a base de troca, ela funcionava assim mais ou menos, né? Uma tribo indígena, né, em amizade com outra tribo, então eles faziam trocas, né? Trocas de presente, né? O peixe pela farinha, enfim. Então quer dizer que essa prática, essa tradição, ela foi adotada, né, pelos portugueses quando a relação de trabalho foi na extração do pau-brasil. E é bom lembrar você que essa extração foi feita pelo consentimento português, através do Fernando de Noronha, né, que recebeu a carta de estanco do rei de Portugal. Mas essa exploração não foi feita apenas pelos portugueses, ela também foi feita, né, pelos estrangeiros, sobretudo os franceses, né, que vinham para cá para contrabandear a madeira com apoio dos Tupinambá. Ainda há pouco eu te falei, né,
que as grandes nações indígenas eram tupinambás e tupiniquins, sendo que o tupinambá ele era inimigo do português e o tupiniquim era amigo. Então podemos dizer que os franceses se aproximam do tupinambá para explorar, né, pela via legal a madeira. Então quer dizer que tanto os portugueses quanto os estrangeiros, mas eles provocaram essa devastação ambiental, né? Para o índio aquilo ali foi até um espanto, porque nunca ele imaginava, né, que tanta abundância de madeira despertasse a cobiça dos europeus, né? E de certa forma para o índio ele acabou sendo vítima, né? Porque ele foi usado, né, para poder trocar, né, o trabalho em troca daquelas bugigangas que tanto chamava a atenção dele. Então, nesse primeiro momento aqui, não houve assim tanta relação de animosidade entre europeus e índios, mas a partir do momento que o Brasil começa a ser ameaçado pelos estrangeiros, né, especialmente os franceses, é bom lembrar você que a coroa portuguesa, quando foi se queixar para o rei da França, Francisco I, né, que o seu território estava sendo ameaçado constantemente pelos contrabandistas, né? E ele respondeu de forma debochada, né? Alegando que ele desconhecia qualquer cláusula no Testamento de Adão que dividia o paraíso entre portugueses e espanhóis. Então, isso era uma prova clara e evidente que esses países que não participaram da divisão, né, do mundo, divisão essa acordada exclusivamente entre Portugal e Espanha, que é o Tratado de Tordesilhas, né? Então quer dizer que esses países que não participaram dessa divisão ficaram de fora, né? Foram excluídos, né? Então a vingança deles no primeiro momento foi exatamente partir para quê? Partir para o ataque, né? Praticando contrabando, biopirataria, né? E até mesmo lá na frente, né, ocupando territórios que pertenciam a Portugal e Espanha. Bom, no período colonial, aí já começa a história da escravidão no Brasil. Podemos dizer que a escravidão aqui no Brasil ela foi uma prática justificada pelo mercantilismo português. Primeiro porque o mercantilismo português ele não era ligado à extração de metais e nem tampouco à indústria manufatureira, como foi o caso da França, né? Não, o mercantilismo português foi o quê? Foi agrário, né? Então, quer dizer, o perfil de exploração da terra praticado em Portugal também foi colocado em prática no Brasil, né? Quer dizer, exploração agrícola, né? Então, de certa forma, o Brasil ele vai ser uma grande lavoura, né, canavieira, que vai abastecer os cofres de Portugal, exportando o que? O açúcar, né? Então, a partir do momento que se desenvolve a agricultura, então já se pratica a escravidão. No início, a mão de obra utilizada na lavoura canavieira era o índio, né? Então, quer dizer que nas lavouras canavieiras daqui de São Vicente, que foi a primeira cidade fundada no Brasil, e mais tarde na lavoura canavieira nordestina, com destaque em Pernambuco, então nesse momento aí, os primeiros escravos são os índios, né? Mas não se esqueça que a colonização, né, aliás, a expansão ultramarina, como eu te falei ainda agora, ela também teve a presença efetiva da Igreja Católica. Então ela vai se mobilizar radicalmente contra, né, a escravidão indígena. E essa relação ela vai começar a se intensificar, esse conflito, né, a partir da ocupação sistemática das terras brasileiras, né? Quando o rei de Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, né? É bom lembrar você que ao todo eram 14 capitanias, né, distribuídas para 12 donatários. Então esses donatários, eles recebiam 2 documentos, né? A carta de doação, onde ele recebia a terra a título de arrendamento, e o foral que estabelecia, né, uma série de regras e de direitos e deveres, né? Então, um dos direitos que o donatário tinha era exatamente a escravidão do índio nas lavouras canavieiras, porque era preciso desenvolver a lavoura, né, em larga escala. Então, essa é a razão por que num primeiro momento, né, o Estado português ele admitiu, né, a escravidão indígena, né? E a segunda etapa, como nós iremos ver daqui a pouquinho, né, já vai ser marcada, né, por um conflito entre portugueses e os próprios indígenas. Pois bem, então esses conflitos entre colonos e índios, ele vai se acentuar especialmente a partir do sistema de capitanias hereditárias, né? Como eu falei para você, quando o Estado português instituiu o foral, dando aos donatários o direito de usar os índios na lavoura canavieira como escravos, né? Aí começa a haver esse conflito entre colonos e índios, né? Então aqui começa essa história, né,
desses conflitos por questão de terra e por questão de relação de trabalho. Porque, primeiro, os portugueses, quando recebiam do rei de Portugal, né, aquele documento chamado Carta de Sesmaria, então ele já vem com esse título de propriedade da terra, mas tem que lembrar que a propriedade da terra, de fato, era do índio, de direito era do português. Então você pode perceber que tem um choque aí, né, um choque cultural. O índio não civilizado, para ele a natureza é parte integrante da sua vida, né? E para o português civilizado, então já tem um documento que diz que a terra lhe pertence. Então já existe, né, no primeiro momento, esse conflito, né, entre índios e colonos. E aí os índios que se recusaram a aceitar a presença portuguesa, eles foram escravizados. Então, quer dizer, começa aí essa prática, né, escravista, né, que já começa a se desenvolver a partir do sistema de capitanias hereditárias. Mas é bom também lembrar você que a partir dos governos gerais, implantados no Brasil em 1548, aí já começa a haver uma presença efetiva da Igreja Católica, né, nesse processo de colonização do Brasil, correto? Aí vamos ter que mencionar aqui a você, né, a questão dos conflitos entre jesuítas e colonos. Você pode perceber que, no primeiro momento, o conflito era entre quem? Entre índios e colonos, né? Por questão de terra e por questão da escravidão. Mas agora os jesuítas vão entrar nessa briga, né? Mas por quê? Porque para o jesuíta, o índio tem que ser o quê? Um servo de Deus. Ele tem que trabalhar para a obra do Senhor, né? Já para o colono, que é o agricultor que recebeu da coroa portuguesa, né, essas terras, em troca de fornecimento de açúcar mascavo, então ele tem que ter o quê? Essa mão de obra. Então existe um conflito de posições, né? A igreja radicalmente contra o índio ser escravo do branco, porque é servo do Senhor, e o colono precisando da mão de obra para poder tocar a lavoura canavieira. Aí vem aquela questão, afinal de contas, por que a Igreja Católica ela teve assim, uma presença efetiva, né, nesses processos de relação de trabalho entre brancos e índios? Bom, nós temos que atentar para o seguinte detalhe. Aqui nessa ocasião, né, já no século XVI, a Igreja Católica começou a ter problemas, né? Que começou pela Alemanha, esse problema, depois chegou na Suíça, chegou na Inglaterra, né? Estamos aqui falando das reformas religiosas, né? Então essas reformas religiosas para a Igreja Católica representaram perdas consubstanciais, né? Perda de fiéis, perda de patrimônio material, perda de influência política, né? Então essas perdas, elas foram perdas, por sinal, irreparáveis e irrecuperáveis. Um exemplo claro, a própria Alemanha, né? A Alemanha ela é dividida entre católicos e protestantes, né? De modo geral, a Inglaterra é um país que já não admite mais o catolicismo desde 1534. Quando Henrique VIII, o rei da Inglaterra, rompeu com a igreja, né, e criou uma religião, sabe o que é? Religião anglicana. Então, para a Igreja Católica, sem esquecer também, né, da expansão do calvinismo, que foi das reformas aquela que mais se expandiu. Mas por quê? Porque a burguesia europeia, né, que estava lucrando com esse momento econômico, que é a expansão marítima e comercial e financiamento também, então para ela era ideal, né, ter a salvação garantida pela revelação, né, predestinação segundo Calvino, né, a revelação de Deus está exatamente aonde? Na prosperidade, não na miséria. Então essa razão por que o sucesso das reformas religiosas representaram para a igreja imensas perdas. Ela vai ter que recuperar essas perdas onde? Na América portuguesa, espanhola, porque foram países, né, ocupados por católicos. Mas também tem que ver que a América francesa, que é o Canadá, também teve presença efetiva de católicos, menos a América inglesa, que era o quê? Que era protestante. Então, o raio de ação da igreja vai ser basicamente quem? América portuguesa, América espanhola, América francesa, né? Então, aqui você vai ter a presença de quem? Dos padres jesuítas, né? Então, os jesuítas, especialmente aqui no Brasil, eles praticamente dominaram a Amazônia, fundando reduções, correto? Que eram aldeias convertidas, né? Geralmente as aldeias ficavam próximas, né, dos rios da Amazônia. Inclusive algumas cidades da Amazônia, como Alenquer, Oriximiná, Parintins, né, e outras cidades brasileiras da Amazônia, todas elas no início eram o quê? Eram aldeias, né, chamadas reduções. Mas sem esquecer que aqui no sul nós também tivemos a instalação das missões jesuíticas, né? Os 7 povos das missões e as reduções de Tapi, Guaíra e Itatim. Então, quer dizer, nessas missões, o que vai acontecer? O índio,
ele vai ser tratado como servo de Deus. Ele vai trabalhar para a igreja, né? Ele vai ser, digamos assim, aculturado, ele vai ter que aprender a falar o português, ele vai ter que aprender a arte do ofício, né? Ele vai ter que ser convertido. Então quer dizer que o projeto da igreja deu certo, né? A partir do momento que ela vai, né, ter o índio como um protegido. Então essa é a razão por que começa a haver esses conflitos entre jesuítas e colonos, né? Com apoio, a Igreja Católica ela vai ser radicalmente contra, né? Então ela vai se posicionar ao lado de quem? Dos padres jesuítas, né? Inclusive teve até uma guerra lá no sul do país, as guerras guaraníticas, né? Que foram travadas entre o exército português e os guaranis porque não aceitavam, né, os jesuítas do seu território, beleza? E também nós temos que mencionar o caso das guerras, né, que foram travadas, né, entre índios e colonos portugueses, com uma clara reflexão de que o índio não aceitava, né, nem tão pouco a escravidão e muito menos, né, perder suas terras. Guerras famosas, como foi por acaso o caso da Confederação dos Tamoios, né, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na época do governador-geral Mendes Sá, né? E também, sem esquecer, a Guerra dos Janduís, que aconteceu lá no Ceará. Então, essas guerras entre índios e colonos, né, são formas de resistência, né, diante da escravidão que eles eram submetidos, ok? E daqui a pouco nós iremos ver que a questão indigenista ela já começou a ser tratada como iniciativa do Estado a partir, né, do governo do rei Dom José I, o déspota esclarecido. Pois bem, então essa questão que envolveu conflitos, né, entre índios e colonos, né, o principal motivo é a questão, né, da ocupação territorial por parte dos portugueses, né, que se achavam no privilégio de serem dono das terras, né. É bom lembrar você que o Estado português cedia aos colonos, né, as chamadas cartas de Sesmaria, que dizia que a terra tinha que ser ocupada por colonos, né, desde que praticasse a lavoura agrícola, né, como mão de obra indígena, né. E aí que entra a questão da escravidão. Então esses conflitos que eram tradições, né, na época da colonização entre índios e colonos, né, eles foram, digamos assim, motivo para que essas intrigas, essas contendas ficassem mais e mais acentuadas, principalmente a partir dos governos gerais, né? Quando o rei de Portugal, né, Dom João III, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias depois do governo geral. Então, com os governos gerais, a intenção do rei era consolidar o projeto colonizador. E uma das diretrizes que o Estado português utilizou foi exatamente, né, colocar em prática, né, o trabalho indígena pela escravidão. Mas aí quando a Igreja Católica, através dos jesuítas, né, veio para cá, para o Brasil, para auxiliar, né, na ocupação através da catequese, aí houve um conflito entre os jesuítas e os colonos, porque para os jesuítas o índio tinha que ser o quê? Um servo de Deus, não um escravo do branco, né? Já para os colonos tinha que ser o quê? O índio tinha que ser um escravo, né? Quer dizer, o colono precisa dessa mão de obra, né, para o trabalho na lavoura canavieira. Então esses conflitos entre jesuítas e colonos chegaram ao ponto que teve um bispo, né, o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha, que a intenção dele era fazer uma denúncia em Portugal, porque era como essas práticas da escravidão. E ele acabou sendo, né, vítima de um episódio que diz a história oficial que ele foi devorado pelos caetés, né? Essa é a versão oficial, né? Mas parece que deve entender que foi queima de arquivo, porque se o bispo chegasse até Portugal, poderia complicar as relações entre o Estado português e o governador-geral, né? Inclusive o governador-geral da época era o Duarte da Costa, né? Ele que vai, digamos assim, até admitir que índios sejam escravizados na lavoura do seu filho, que era o Dom Álvaro, né? Então era como esse conflito entre os colonos, né, os próprios jesuítas, né? E uma das consequências da resistência indígena são as guerras, né? As guerras entre índios e colonos portugueses. Uma das mais famosas guerras foi a Guerra dos Bárbaros, ou Guerra dos Janduís, que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, né? E outra guerra foi a chamada Confederação do Equador, né, que envolveu uma confederação de índios, né? Os carijós, temininós, os tamoios, né, com apoio dos pinambás, na luta contra os portugueses. Mas o governador Mendes Sá foi enérgico, né, e conseguiu, né, vencer essas rebeliões indígenas. É uma forma, né, de reagir diante da resistência do próprio índio, né? Mas a questão indigenista,
ela só vai ser colocada como pauta de solução, a questão da escravidão, a partir de uma lei, né, que foi editada no dia 1º de abril de 1680. Opa, 1º de abril, dia da mentira, né? Pois bem, e você pergunta assim, e o que é que esse 1º de abril de 1680 tem a ver com o dia da mentira? 1º de abril, sabe o que é? É porque essa lei, ela não passou de um paliativo, até de certa forma enganoso, né? Podemos dizer que o Estado português, para não ter mais complicações com a igreja, né, edita essa lei liberando os filhos dos escravos após essa data, né, 1º de abril de 1680. Mas na prática, quem já era escravo permaneceu escravo. Então essa lei do dia 1º de abril de 1680 lembra muito a lei do ventre livre, né, que vai ser editada aqui no Brasil Império, né, já quase no final do século XIX. Mas o Estado português, depois da União Ibérica, já no governo do rei Dom José I, né, o déspota esclarecido, ele vai colocar em prática uma política, né, com relação à questão do índio, né? Na época, o rei Dom José, o déspota esclarecido, nomeou para ser ministro do reino português Dom José Sebastião de Carvalho, Marquês de Pombal, né? Então, o Marquês de Pombal governou Portugal por 27 anos, né? Ele era o déspota esclarecido, né, do rei Dom José. Então, o Marquês de Pombal, a intenção dele era livrar Portugal de uma ruína que estava já batendo a porta do Estado português. Podemos dizer que essa ruína do Estado português, ela tem relação direta com o atraso econômico, com as dívidas que Portugal contraiu com a Inglaterra, principalmente, né, no pós-União Ibérica, e um acordo comercial que ficou conhecido com o nome de Tratado de Methuen, né? Por esse tratado ficou acertado que portugueses e ingleses, né, iam fazer uma espécie de acordo bilateral, né? Portugal exportava para a Inglaterra os vinháticos, né? E a Inglaterra exportava para Portugal o quê? Os tecidos. Aí você pergunta assim, mas por que houve esse acordo? Porque a Inglaterra, ela apoiou Portugal, né, a se libertar da Espanha na Guerra da Restauração. Então esse acordo que trouxe problemas, né? Trouxe problemas para Portugal no campo da produção econômica e também da economia, né? Eis a razão por que a intenção do Marquês de Pombal era modernizar a economia lusitana, né, através de medidas flexíveis, ao mesmo tempo que ele estimulou, né, a produção manufatureira, né? Ele transferiu a capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, mas ele também assinou com a Espanha o famoso Tratado de Madrid. É bom lembrar você que o Tratado de Madrid, assinado em 1750, ele que fez uma redemarcação das terras da América Portuguesa que estavam ampliadas. Essa ampliação aconteceu na época da União Ibérica, né? A partir do bandeirantismo, né? De preação, prospecção, através da pecuária, que ocupou o interior do Nordeste, também aqui a região do Sul, do Rio Grande do Sul, a ação missionária jesuítica, né, que veio para ajudar a fazer a catequese, né, e também a presença de fortalezas militares que acabaram derivando, né, na formação de cidades do interior do Brasil. É o caso de Belém do Pará, o caso de Manaus, lá no Amazonas, né, Macapá, na faixa litorânea, né. Então essa expansão territorial precisava ser o quê? Definida por acordo de limite. Então essa é a razão por que a Convenção de Madrid, ela garantiu a ampliação das terras do Estado brasileiro, que era uma colônia, né? Mas aí que entra a ação do Marquês de Pombal. Primeiro porque ele adotou o quê? Uma política de proibição de escravidão indígena. Quer dizer, para o Pombal, lugar de índio não era na lavoura, tinha que ser onde? Nas fronteiras, né? Para defender, né, a presença, né, do Estado português nessas regiões recém-conquistadas, né? Mas para o Marquês de Pombal, o índio tinha que ser o quê? Tinha que ser súdito do rei e não escravo, né? Então, essa é a razão por que a política do Marquês de Pombal com relação à questão indígena foi uma questão de Estado, né? Que vai ser muito mais levada a sério em governos posteriores. E é bom lembrar você que na época do Brasil Império, né, a partir da proclamação da independência, infelizmente, o imperador Dom Pedro I, ele não colocou em prática, né, aquilo que era importante para os índios, o quê? Uma questão de reintegração de posses. Não foi colocado em prática, né? Dom Pedro I proclama a independência e se esquece que a terra era dos índios, né? E já na época da República Velha, no governo da República Oligárquica, né, aí foi criado um organismo chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio, né, que inclusive teve no Marechal Cândido Rondon, né,
um grande defensor da causa do índio, né? É bom lembrar você que era preciso que o Estado brasileiro assumisse uma posição com relação principalmente, né, à questão da política indigenista. E já no regime militar, nos anos 70, foi criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né, que foi criada exatamente para demarcar essas terras, né, indígenas, né, em área de reserva florestal e também de exploração mineral. Então o Estado brasileiro ele vai, né, a partir de então, criar uma política mais séria com relação à questão do índio, né? É isso aí. Então nós aqui falamos aqui para você dessa primeira parte, né, da questão da cultura e identidade, né? Enfocando a questão cultural, enfocando as relações de trabalho, né, a chegada dos europeus e, consequentemente, essa relação, né, entre índios e brancos, né, que acabou derivando nesse encontro, né, de etnias diferenciadas. É isso aí, eu sou o professor Paulo Sérgio, né, da área de Humanas e Suas Competências, e no próximo bloco iremos falar, né, da cultura africana e das relações entre eles e na formação da cultura brasileira. É isso aí, no próximo bloco nós voltaremos. Vamos lá. Ok, galera, ok. Olha, muito obrigado pela atenção dispensada aí, né? Eu agradeço a você por ter nos acompanhado nessas aulas, né, de Humanas do Enem. É isso aí, olha, qualquer dúvida que você tiver, você acessa nosso site e lá você vai tirar todas as dúvidas acerca do Enem. Um abraço, sucesso na prova do Enem. Tchau, pessoal!